Soberano Deus, excelso Senhor, eu te louvarei, eu te louvarei. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, com vocês mais uma vez, o servo do Senhor, apóstolo Josué Claudino Lopes. Eu falei para vocês que quando eu atingir 1000 inscritos no meu canal, eu vou revelar a vocês por que eu gosto de fazer e por que eu faço as minhas lives aqui dentro do carro. Você que ainda não é inscrito no meu canal, você vai acessar, tá com um pouquinho de brilho, mas dá para ver. Você vai acessar aqui, ó, o canal, aqui, ó, Apóstolo Josué, tá vendo? Apóstolo Josué. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, em se inscrever. Você vai apertar no botão se inscrever e você vai aqui ativar o sininho para que todas as vezes, que eu postar algum vídeo novo, todas as vezes, você possa ter acesso, tá bom? Nós estamos, irmãos, fazendo uma série de vídeos falando a respeito, dos bons costumes, da sã doutrina que a Igreja do Senhor está perdendo. E eu estou sendo contestado, estou sendo contestado e eu não me importo, eu não me importo com os comentários, desde que não falte com respeito, desde que não desrespeite também aos inscritos aqui do canal, eu não me importo. Mas eu acho muito difícil, irmãos. Eu acho muito difícil alguém que está ainda no leite, alguém que está começando a caminhar, querer debater, querer usar a Bíblia para poder apoiar pecado. Usar a Bíblia às vezes para apoiar pecado. Pessoas que não teve experiências com Deus no campo espiritual. Pessoas que não teve uma profundidade. Irmãos, a pessoa vê. Por exemplo, nós entregamos uma revelação no dia 19 de dezembro, que o Brasil ia ser sacudido, que ia haver muita morte, muito choro, que Deus ia tratar. E outras revelações, curas divinas, libertações. Pessoa nem vendo todos esses sinais. Pessoa insiste em querer debater, irmãos, e achar que está certo, ainda achar que está certo. Querer me convencer, de que os ensinamentos que eu tenho transmitido e que eu recebi, as orientações, os conselhos, são doutrinas de homens. Eu quero dizer aos irmãos que eu prometi ao Senhor, que doa a quem doer. Eu vou combater o pecado até o último dia da minha vida. Até o último dia da minha vida. Pessoas que adulteram, se prostituem, vivem numa vida às vezes promíscua, não aceita repreensão, não aceita conselho. Teve pessoas do nosso ministério que, para poder esconder os seus pecados, pediram a benção, outros saíram disciplinados da igreja, não cumpriram disciplina, não aceitou a disciplina, foi para outra igreja e está lá comendo a ceia do Senhor. Comendo, irmãos, comendo, e não aceita repreensão.
Essas pessoas deviam de começar a orar e perguntar para Deus: Senhor, me revela como está a minha vida diante do Senhor, e Deus vai te mostrar como está a sua vida diante de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos ali em Filipos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava ensinando a respeito, de como cultivar, como guardar, ali os frutos, como cultivar os frutos do Espírito. E ele falava dos maus obreiros. E nós estamos vivendo esse tempo, irmãos. Estamos vivendo esse tempo. Naquele tempo, os judeus, eles tinham um sinal, havia uma ordenança sobre os judeus, que era a circuncisão, que era uma espécie a circuncisão é uma espécie de cirurgia feita no membro masculino, no membro do homem, na genitália do homem, lá do judeu, E no tempo do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo pregava aos gentios, havia muita murmuração da parte dos judeus em relação à circuncisão e incircuncisão. Mas o apóstolo Paulo, ele falou que nós devemos olhar para frente. Olhar para frente. Esquecer a vida velha. Olhar para frente. Mas muitos não querem, Não querem. Não aceita ser exortado, não aceita ser repreendido, não aceita ser disciplinado, E quando a gente disciplina um crente, a gente disciplina porque é pro bem da alma dele, mas ele não aceita. Ele vai para outra igreja e acha pastores do mesmo nível que recebe e põe em comunhão do mesmo jeito a pessoa sem cumprir a disciplina. Irmãos, quando uma pessoa sai disciplinada ou excluída de um lugar, se ela não voltar lá e consertar, tem jeito não, irmãos. E olha o que diz aqui 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o 17. Olha o que diz aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o 17, ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a sua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Irmãos, tem 2 homens de Deus, inclusive tem vídeo deles. Um é o pastor Adão Santos. Pastor Adão, Adão Santos não, Adão de Campos. Adão de Campos. Esse homem, eu vou abrir o vídeo dele aqui para você ver. Este homem, Adão, ó, vê se dá para ver aí. Tá com sombra aqui,
Tá com sombra. Aí você vai ver aqui, testemunho maravilhoso, Adão Campos. Esse homem, ele morreu. Olha aqui para mim. Esse homem morreu. E nessa morte ele foi arrebatado. Foi arrebatado e foi ao céu e foi também ao inferno. E Deus revelou para ele coisas tremendas a respeito dos usos e costumes. Ele morreu, comprovado pelos médicos. Ele morreu. Ele esteve na UTI e morreu, comprovado pelos médicos. E Deus mostrou para ele sobre a questão dos usos e costumes da igreja. Também nós temos outro pastor, deixa eu já vou procurar aqui para os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Já mostro para os irmãos. Pastor Evandro Santos. Pastor Evandro Santos, da Assembleia de Deus. Está aqui o vídeo dele. O vídeo dele também, acho que os irmãos não vão conseguir ver, mas está aqui no YouTube, ó. Pastor Evandro Santos, testemunho do arrebatamento. Morreu também. Esteve no hospital e morreu também. E ressuscitou. Tá aí, ó. Testemunho do arrebatamento do pastor Evandro Santos. E ele fala também a respeito, ele teve uma experiência profunda. E ele fala claramente a respeito dos usos e costumes. Irmãos, pessoas que nunca teve uma experiência com Deus, que não tem os dons espirituais, que não chorou madrugadas e madrugadas, teve arrebatamentos de sentido, pessoas que não teve experiências profundas com Deus, não tem moral para querer, aleluia, dizer que nós não temos base para ensinar o que ensinamos. Não tem. Não tem. Essa geração de hoje, essa geração Nutella que não paga preço nos montes, nas madrugadas, que não chora, que não calejou o joelho, que não teve experiências profundas com Deus, não podem tá correndo um risco muito sério. Como que nós vamos dizer que um homem como o missionário Davi Miranda, como nós vamos dizer que um homem como o saudoso pastor Cisino, conservador, como nós vamos dizer que um homem como o pastor Sebastião Rodrigues, que passou para a eternidade agora há pouco, defensor dos bons costumes e da sã doutrina, como nós vamos dizer que esses homens erraram, pecaram, e uma geração que está se levantando hoje, irmão, geração que não jejua, uma geração que não paga preço, que não desce nas madrugadas, e essa geração está querendo nos calar a boca, querendo nos fazer baixar a cabeça e pensar que estamos fazendo algo de mal, ensinando a igreja a se santificar. A igreja do Senhor precisa se santificar, sim. A igreja do Senhor precisa fazer a diferença, sim. A igreja do Senhor precisa fazer a diferença, sim. E você aí que tem raiva de mim, você que não aceita o que eu estou ensinando, toma muito cuidado. Toma muito cuidado, sua vida espiritual está um fracasso, sua vida espiritual está um arraso, tem brecha na sua vida, e Deus vai tirar a sua máscara. Deus vai arrancar suas máscaras, o seu pecado está cheirando mal as narinas de Deus, as suas prevaricações, seus adultérios, suas mentiras. Você é avarento, mão fechada para a obra de Deus, é contra o dízimo, é contra a santificação, é contra.
é contra. Mas Deus, escreva o que eu estou te falando. Pega uma agenda, pega a data de hoje e escreva o que eu estou te falando. Se não houver um arrependimento, apóstolo, o senhor está me amaldiçoando? Não. Eu estou te dizendo que o resultado dessa aqui, ó. Se não houver um arrependimento, você está lutando com quem tem raiz. Você está lutando com quem tem raiz. Você está lutando com quem Deus chamou. Com quem ouviu a voz de Deus. Com quem, por misericórdia, ouve a voz clara de Deus. Com quem entrega as revelações que Deus manda, as profecias. Com quem paga preço labassúria. Clamaste e deplovas nai. Se não houver um arrependimento sincero, suas vergonhas, seus pecados vão te achar. Seus pecados, suas prevaricações vão te achar. Pastores, obreiros, homens que se dizem ser homens de Deus, estão em prevaricação, em adultério, em pecado, liberando o que não é para liberar, abrindo mão do que não é para abrir, amaciando, afrouxando, alargando. Agora fala para mim, esses dois homens de Deus, pastor Adão Campos e pastor Evandro Santos, eles são falsos profetas? São falsos profetas? Eu te faço essa pergunta. Esses homens são falsos profetas? Essas experiências espirituais que eles tiveram fora do corpo, o espírito fora do corpo, numa dimensão espiritual, esses homens são falsos profetas? Responda para mim. Responda, por favor, responda. Esses homens são falsos profetas? Esses arrebatamentos, essas mortes seguidas de experiências espirituais e depois eles ressuscitaram, eles inventaram, eles são mentirosos? Fala para mim. São mentirosos. A Bíblia é mentirosa. Obedeça, que é melhor obedecer. Assuma. Obedeça. Assuma. Não fica criando argumentos, não. Porque o diabo usou a Bíblia para poder debater com Jesus lá no deserto. O diabo usou a Bíblia para debater com Jesus lá no deserto. O diabo também usa a Bíblia. Satanás também usa a Bíblia. E os falsos enganadores usam a Bíblia. Eles não usam outra coisa, não. Eles usam a Bíblia. Eu tenho convicção, autoridade espiritual para dizer o que eu estou dizendo. Se você não se arrepender, vou tirar o óculos, vou olhar bem no fundo do seu olho. Se você não se arrepender, o seu pecado vai te achar. Deus é misericórdia e te ama a sua alma, e por isso que Ele está te repreendendo. Se Ele não te amasse, Ele já tinha te fulminado, já tinha me fulminado. Porque eu sou de carne, eu sou um homem falho. Mas pode ser que o seu nome já foi riscado do livro da vida e você não sabe. Te arrependa, confessa seu pecado. Assuma seus adultérios escondidos, suas fornicações, seus pecados ocultos. Assuma. Arrependa de verdade, peça perdão. Cumpra a sua disciplina. Você foi disciplinado na igreja e pulou para outra, né? Porque não aceitou ser exortado, porque não aceitou ser corrigido, porque
o laço do adultério estava formado para ti e tu não aceitaste a correção do seu pastor e correu para outro ministério, mas dos olhos do Senhor você não corre e o Senhor está te contemplando. E tem outras coisas mais em oculto, mas ainda tem profeta na terra. Mas se um profeta chegar para ti, botar o dedo no seu nariz e apontar o seu pecado, você fala que é mentira. Mas para isso tem Deus que tira a máscara. Tem Deus que tira a máscara e Ele vai tirar. Obedeça, irmãos. Continue firmes, vocês que estão, todos vocês. A irmã Suzy, lá de Portugal, que tem feito aí os comentários, né? E ela observa a palavra de Deus e concorda com o que nós estamos falando. A cantora Sofia Cardoso, a minha sogra e tantos outros irmãos aí, o evangelista Denísio, irmãos aí que têm apoiado esse canal e concordado que o crente tem que ser diferente. Tem que ser diferente. E no que depender de mim, eu vou obedecer o que o Senhor me mandou, me chamou. Eu sei para que e da onde o Senhor me chamou. Eu vou obedecer. E eu tenho certeza que através da minha vida, muita gente no Brasil, marque isso, muita gente no Brasil vão abrir os olhos e vão voltar às primeiras obras, às primeiras práticas. Muita gente vai voltar a obedecer a sã doutrina. Muita gente. Através da minha vida, por misericórdia, muitas almas serão resgatadas, que estavam prestes a perder a salvação por causa dos enganos deste tempo presente. O vídeo hoje ficou muito longo, mas que Deus abençoe vocês, que me apoiem, orem, me cubra com as vossas orações, que Deus